caloroso bem-vindo a quem está em casa, quem nos acompanha, quem tem ouvido as nossas aulas, e nós agradecemos ao Senhor por sua vida e espero que você tenha orado, como a gente também aqui pediu, para que o Senhor nos ajude. Mais uma aula que estudaremos a palavra rica e tão santa e preciosa do Senhor. Hoje nós vamos seguir com uma nova série e nós estamos estudando hoje o poder de Deus, e o título da nossa lição é No Princípio Deus. Se você estiver com sua Bíblia aí, se você não estiver, você pode pausar o vídeo e você pode pegar a sua Bíblia para que você possa acompanhar e realmente se certificar que nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, e que você possa também ser abençoado por ela. Então nós vamos ler no livro de Gênesis. Tem alguma coisa da aula? Se não for, a gente pode perguntar depois, tá bom? É o capítulo 1, nós leremos no versículo do 1 e seguiremos até o versículo 8. Muito bem, a Ló está atenta. Então vamos lá. Vamos ler todos juntos. A tia vai ler bem devagar, tá, Luísa? No princípio, no começo, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas, escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Vamos seguir agora para o livro de Romanos, no capítulo 1. Até o 8 nós não lemos? Não lemos. E chamou Deus a expansão, E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Ainda bem que vocês estão atentos. Então nós vamos ler o capítulo 1 de Romanos agora, no versículo 18 e até o 20. Se você não encontrou, não tem problema, que a gente pode ouvir. Tá bom? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm, que guardam, que escondem a verdade e a injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque suas coisas invisíveis, quais coisas? Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. E para quê? Para que eles fiquem inexcusáveis. Então vamos seguir e nós vamos entender o que essas passagens podem nos ensinar, né? E nós vamos falar sobre um assunto que para muitos, para alguns possam até ter já estudado, né? E ter ouvido falar sobre a criação. Talvez você também tenha ouvido na escola alguma coisa sobre como as coisas surgiram, como a terra surgiu, como a vida existiu, né? Talvez você nunca tenha ouvido nada. Talvez você nunca tenha nem pensado. Quem criou o sol? Quem criou a terra? Como foi criado, né? Então, a gente precisa saber. Por quê? Porque essas coisas, elas vão surgir. E nós vamos ouvir sobre essas coisas. E hoje em dia a gente pode ouvir muitas e muitas coisas sobre a criação, né? Primeiro eu gostaria de perguntar para vocês: quem estava aqui quando o sol foi criado? Alguém viu
A lua se formando? Não. Não. Seu vô, alguém já perguntou pro vô, pro Bisa? Ô Bisa, será que seu Bisa viu a lua sendo criada? Não. As máquinas que estavam lá, ou quem foi que criou, que tipo de energia estava fazendo a criação da lua? Quem estava botando os pedaços da lua lá? Seu vô sabe, Luísa? Não? Que bom. Será que alguém viu o primeiro pássaro? Como ele foi formado? Será que ele estava com casca? Será que ele não tinha casca? Bem, quando todas as pessoas surgiram aqui, todas elas chegaram numa casa pronta. Estava tudo pronto. O sol estava lá, as nuvens estavam lá, os mares, a chuva, os ciclos, as estações, quando está muito quente, quando tem muita flor, quando tem muito fruto. Estava tudo pronto, tudo planejado. Então, todas as famílias que existiram, pode perguntar. A gente vai conversar, vamos seguir um pouquinho mais, que aonde a gente vai estudar um pouquinho e aí mais para frente a gente pode comentar sobre isso. Então, nós vemos que todas as pessoas que nascem aqui, nascem com seus pés sobre uma terra. Seus olhos conseguem ver os céus. E que tudo foi criado e que tudo é muito bem elaborado. E que todas as coisas, tem alguma coisa ali, nossa, isso aqui não devia estar aqui, está meio estranho, não sei para que serve. Acho que a pessoa que criou não estava... Tudo tem sentido, tudo tem harmonia, tudo depende de outra coisa. Há uma perfeição em distância, em temperatura, em substância, do que é feito, do que nós somos feitos. Olha, a gente come e o nosso organismo, eu fico assim, vai, digestão, 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 digestão. Lembra lá, hein? Intestino grosso, intestino fino. Vamos trabalhar. Será que eu preciso falar isso para o meu estômago? Se precisasse, eu já estaria morta, porque os bebês nem sabem o que é intestino. Certo? Então, as coisas dependem de nós. As coisas que existem, a vida, depende de nós? Não depende de nós. Então, na criação, nós vemos que ninguém estava lá. Esse é o primeiro ponto. E o Senhor é muito bondoso. Sabe por quê? Que Ele é muito maravilhoso? Ele, assim, tem inúmeras coisas para dizer porque Ele é tão bom. Mas nesse registro, nós vemos que Ele deixou marcado para nós. Ele deixou escrito para que ninguém mentisse para nós. Para que a gente também não imaginasse um monte de mentira e roubasse do Senhor. Desacreditasse no que Ele está dizendo como foi feito. Por isso que Ele deixou registrado. Para que a gente não se engane. Para que as pessoas não mintam para nós. E está tão claro na existência. E começa dizendo no princípio, no começo de tudo. Quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Alguém sabe? Exatamente, Moisés. Vamos falar um pouquinho assim, bem rápido de Moisés. Moisés estudou na maior faculdade da sua época. Moisés estudava na universidade dos mais intelectuais. Os mais inteligentes estavam aonde? No Egito na época. Era a cidade mais desenvolvida da sua época. Os maiores estudos, as pessoas mais inteligentes estavam no Egito para servir o Egito. Tanto que tudo que foi construído lá permanece, muita coisa permanece até hoje e eles nem sabem como foi construído muitas coisas. Moisés estudava nessa faculdade como filho de Faraó. Então ele recebia o melhor que tinha de estudo. E sabe o que os egípcios acreditavam? A respeito da criação? Sabe o que eles diziam? Que os seres humanos, as pessoas, vieram das minhoquinhas na margem do rio Nilo. Que coisa, né? Tem alguma diferença com alguns estudos que a gente acaba escutando hoje? Não. Em algum sentido, não. Olha que coisa. E eles falam, nossa, a gente teve uma grande descoberta.
Muitos antigos pensavam muitas mentiras a respeito da criação. Moisés escreveu sobre as minhoquinhas na margem do rio Nilo? Não. Por que não? Porque isso não aconteceu. Não existe. Porque ninguém viu nenhuma minhoquinha virar gente. E Moisés, ele temia Deus, ele amava Deus. Pode perguntar. Mas Deus já tinha feito o céu? Feito o céu? É. Sim, aqui nós estamos falando de Moisés, já bem mais para frente, né? Tava tudo pronto. Mas nós vamos estudar toda a criação. Então, por isso que precisa prestar atenção em que parte a tia está explicando da criação. Nós vamos chegar lá. O que a gente está explicando, o que a gente está aprendendo agora é que Moisés foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava com Deus na criação? Sim. Nós lemos que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Moisés temia Deus, cria em Deus. E o Senhor, o Espírito, revelou a ele como tudo ele fez. Porque Moisés também não estava lá. Moisés não podia ousar em dizer o que ele achava para fazer um registro. O Espírito de Deus revelou a ele e disse: Moisés, foi assim, assim e assim. Que coisa maravilhosa, né? É muito maravilhoso pensarmos como esse Deus é bom. E que o Senhor não deixou que a mentira nos enganasse. Em nada, em nada. E hoje nós ouvimos muito sobre inúmeras histórias, teorias. Os homens falam tantas coisas sobre a criação. Ah, eu acho que foi assim. Ah, não, nós descobrimos uma grande máquina agora que calcula a distância, a luz, a frequência, não sei o quê. E a gente pode dizer como foi feito tudo. Aí a gente pega os livros de 40 anos atrás. Se a gente faz uma prova hoje, a gente não responde certo. Toma um xizão assim bem grande, ó, errado. Por quê? Porque a ciência, ela muda. Ela está tentando descobrir como as coisas foram feitas. Mas a Bíblia não está tentando descobrir, ela diz o como é. Ela diz a verdade, né? E por que as pessoas hoje confiam tanto na ciência, nos estudos? Porque elas confiam nos homens e não em Deus. Naquele que criou, no lugar onde a gente já nasceu e já estava pronto. Olha que absurdo! Assim somos nós. E nós não acreditamos na palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Alguém pode dizer o que é a palavra de Deus? Pode responder. A Bíblia. Exatamente. E em Romanos 1:22, diz assim para nós, que os homens dizendo-se está querendo dizer assim, ó, eu estou falando de mim, que eu sou um sábio, eu sei como tudo começou. E Romanos fala assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Só por ele dizer, torna-se louco. O Senhor coloca ele numa situação que fala, olha, você está num caminho totalmente errado. E os seus próprios estudos e o seu orgulho levarão a um caminho ruim. A sua própria vergonha vai falar, nossa, esse homem disse um monte de besteira. Era um cientista inteligente, dedicou sua vida, como nós ouvimos a história de muitos cientistas, mas disseram tantas besteiras. E até os outros estudos mostrando que é besteira. Então, eles dizem que uma grande explosão, BUM! Organizou todas as coisas. Se a mamãe de vocês falar assim, o quarto tá tudo bagunçado lá, falar assim, ó, eu quero esse quarto arrumado, rapidinho. Roupa suja, roupa limpa, no lugar certo, o sapato, livros, brinquedo, cama arrumada, travesseiro, tudo que tem no quarto de vocês, eu quero arrumadinho. Aí você sai correndo, pega uma bomba, joga no quarto, pum! Tá tudo arrumado. É a lei da organização. Essa é a lei da organização. É assim que nós observamos na Terra, que a gente sai explodindo as coisas, ou vários vulcões aparecem, pum! Aí organiza uma cidade com prédio, empresa, avenidas, é assim? A gente observa isso? A ciência é como a gente vê as coisas e depois a gente escreve e ensina. A gente observa uma lei que já existe, isso é ciência.
Se a gente não está olhando e não é verdade, não pode ser ciência. Certo? Então, nós sabemos que se eu precisar arrumar meu quarto, e você também, a gente vai precisar de um trabalho. Vai demorar um tempinho, para nós que somos pequenininhos, vai demorar bastante tempo, né? Agora, por exemplo, se for o Thomas, acredito que ele vai demorar algumas horas. Mas se for a mãe do Thomas, ela vai fazer rapidinho. E se for uma faxineira com uma equipe? Vai ser muito mais rápido. Então depende de quem faz a arrumação. Depende de quem organiza. Certo? Então, nós vemos que dizer que a explosão criou, isso é uma loucura. E da onde as coisas que explodiram vieram? Da onde? Das coisas que eles dizem, das coisas que a gente não sabe explicar. Das coisas que a gente não compreende, né? E aí eles colocam qualquer coisa como leis estranhas e desconhecidas. Aí grandes cientistas são muito cientistas que dizem, foi criado, mas foram por leis estranhas que a gente desconhece, né? Mas nós estamos vendo aqui uma coisa que é conhecida a todos, porque Deus deixou claro na criação, como nós lemos em Romanos, que no princípio criou quem? Deus, os céus e a terra. E vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de João, no Novo Testamento, o último dos Evangelhos, no capítulo 1, no versículo 1, nós estamos sempre no 1 hoje, hein? Nós estamos todos os capítulo 1. E aqui está escrito assim. Vamos lá? Tem problema? Não tem problema se você não achou. Não tem problema. Não tem problema se não achou. Nós precisamos seguir para dar tempo da aula, tá? Hã? Não pode. Tem que levantar. Nós vamos ler do capítulo 1 e o versículo 1, nós vamos seguir aqui um pouquinho até o 3. Bem, no princípio, olha aqui, de novo, hein? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João está falando de quem aqui? Ele usa um verbo, ele põe o verbo, ação, aquele que age, aquele que faz. Que ele estava no princípio com Deus e que ele também era Deus. E que todas as coisas foram feitas por ele, só que ele não fala aqui quem que é, ele está colocando aqui a palavra verbo. Vamos ver quem consegue descobrir, eu vou dar uma dica. Aí ele diz assim depois, eu vou dar a dica do próprio João. Ele diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, Filho único do Pai. Cheio de graça e de quê? Verdade. Pode responder todos juntos. Jesus. Muito bem. Vocês acertaram. No versículo 17 o próprio João diz, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O verbo que estava no início, no princípio de tudo, fazendo todas as coisas foram feitas por ele, foi o Senhor Jesus. Olha a revelação maravilhosa que nós temos no princípio. O Senhor deixando claro para nós, através da sua palavra, como as coisas foram feitas. Nós não estávamos lá. Deus estava lá. Mas você pode perguntar, mas e Deus? Quando foi que ele surgiu? Quando foi que ele foi criado? Tem que levantar a mão, né? Bem, eu sei que vocês estão se coçando para responder, mas eu vou seguir. Depois nós podemos falar mais sobre isso, deixar vocês falarem, tá? Deus não é como nós. Tinha algum ser humano lá com Deus na criação? Não.
Ele não é como nós. Certamente Ele não é. Nós conseguimos criar alguma coisa? Conseguimos? Deus, o verbo, usou o verbo, a voz, e Ele ordena uma ação. Ele diz: haja luz. Terrível! E o que aconteceu? Houve luz. Houve luz, como nós vemos. Então nós vemos que Deus, Ele não é igual a nós. E Ele também nos diz e nos coloca num lugar, quando vier essa pergunta, mas e Deus, quando foi criado? Para a gente ter um passo para trás e lembrarmos com cuidado quem nós somos e quem Ele é. Então em Jó, quem puder abrir Jó 38, nossa, acertei na música hoje, hein? Jó 38, 4, no capítulo 38, no versículo 4 de Jó. Jó é antes de Salmos. Jó? Já o quê? Antes de Salmos. Você consegue? Nós vamos ler o capítulo 38 e o versículo de número 4. Não vai ser o 1 agora, hein? Precisa ler? Você pode escutar, tá bom? E diz assim. Vamos ouvir? Já. 38. Não tem problema, Isa, você pode ouvir, tá bom? Onde estava tu? Aqui cabe para nós, pra gente fazer essa pergunta para nós. Onde estava você, Jennifer? Quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Ele diz, responde sim, em verdade, com a inteligência que eu te dei. Eu não estava lá. Eu não estava lá. Então, o Senhor não é como eu. E Ele é extremamente poderoso, porque foi Ele que criou. E eu cheguei aqui nessa terra, já estava tudo pronto. E Ele é tão bondoso que Ele nos ensina através da sua criação. E que Ele nos deu algo nesse momento da criação que nos ajuda a entender o que é Deus. E sabe o que é uma dessas coisas? O tempo. Olha que coisa maravilhosa. Deus criou num lugar que não tinha tempo, o tempo para nós. Para nós para quê? Para sabermos quem Ele é. Se Deus não criasse o tempo, e nem o que está dentro desse tempo, como nós saberíamos o que é nunca? Ou o que é sempre? Olha que coisa! E dentro desse tempo nós temos algo que observamos, que são regras dentro do tempo, que é o tempo de nascer, de surgir, o tempo de crescer, evoluir, e o tempo de morrer. Esse é o tempo. O mundo está morrendo. O mundo está acabando. Os animais, nós vemos os animais nascendo, crescendo, morrendo. Nós vemos as plantas morrendo. O sol está morrendo. A massa do sol está acabando. Está diminuindo a cada tempo. A terra está perdendo as suas forças. E as pessoas que aqui nascem todos os dias, a cada segundo, nós sabemos que nós morremos. Como pessoas tão pequenas, tão pequenininhas como a gente, perto dessa grandiosidade que o Senhor criou, frágeis, ignorantes, sem saber de como as coisas são. Como nós saberíamos o que é a eternidade? Se o Senhor não tivesse nos dado esse tempo, como nós saberíamos o que é nunca, como eu disse, e como nós saberíamos que Deus nunca foi criado? Deus nunca foi criado. Através do tempo nós temos uma noção, não quer dizer que nós vamos ter um entendimento completo, nós vamos entender tudo, mas Deus, Ele nunca morre,
Nunca. Ele nunca foi criado. Nunca. Então nós sabemos que nós chegamos aqui, estava pronto, que nós nascemos. Mas quando a gente escuta Deus nunca foi criado, então a gente sabe que aquele tempo que eu nasci, então para Deus nunca existiu. Isso pelo menos eu sei. Então ele é oposto de mim, ele tem nada a ver com o que eu sou. E como nós saberíamos o que é sempre? Deus sempre existiu. Por conta do tempo, nós sabemos que não tem o tempo, sempre esteve. Deus sempre existirá. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Sempre e sempre. Que coisa terrível, ele é tão bondoso, tão maravilhoso. E Deus sempre quis ser conhecido. Foi a vontade dele criar as coisas da forma que ele criou para que nós conhecêssemos o impossível. Aquele que nunca morre, que nunca nasceu, que nunca morrerá. Olha que grande esse Deus. Nós tão pequenininhos, tão ruins. E ele criou tudo isso, nos deu tempo. E ele deu tempo através do verbo. Quando ele ordena pelo poder da sua palavra. Que coisa maravilhosa. E o que veio com a ordem do verbo? A luz. E a luz, a Bíblia nos diz que ela faz separação do quê? Das trevas. A luz é a verdade. Que no princípio eram as primeiras coisas que o Senhor criou. Ele fez as coisas de forma clara, ele não fez de escondido, ele trouxe a luz para trazer a verdade em coisas reais, verdadeiras. E o que isso faz? Separação das trevas. Não quer dizer que apagou as trevas, separou as trevas, a separação. Se eu falar para vocês assim, faça um belo quadro. Coloco vocês dentro de um quartinho, desligo a luz. Não falo onde estão as tintas, que cores que tem. Eu falo, eu quero uma janela com sol brilhando, nuvens e um pássaro. Não falo onde está o pincel. Vai sair um belo quadro? Talvez nem saia quadro nenhum. E se tiver no escuro, quem vai saber se esse quadro ficou pronto? Se está escuro, não tem como. Ele trouxe a luz para que entendêssemos, para que tudo ficasse claro e evidente na existência, no universo, na criação, no sol, na lua, na terra, nos animais, na nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, nos nossos olhos. E ele deixou claro a seu respeito que ele é o Deus que esclarece, que traz as coisas com o poder da sua voz, que ele é a verdade. E ele é o poder sobre a verdade. E ele esclarece. E isso também fala sobre algo muito terrível também. Pode falar. Como pode? É isso que nós estamos estudando. A luz, no final você vai ter essa resposta bem mais clara. A luz esclarece a santidade de Deus. Que ele é santo, que ele é puro. E que ele se separa das trevas. O que isso quer dizer a nós? Que a santidade de Deus, a pureza de Deus, separa a ira de Deus quando vê as trevas em nós. Há uma separação de Deus com as nossas trevas, por conta da sua justiça. E aí ele se separa de um coração desobediente, que não ama Deus, que não tem amor pela sua palavra, que não tem ele como Senhor da sua vida, que nós desejamos aproveitar tudo que ele criou, sabe para quê? Para mim, para minha alegria, para os meus desejos, para eu brincar, para eu ser feliz, para eu estar alegre. E quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Por quê? Porque eu quero. É só o que eu quero.
Mas nós vemos que o Senhor separa, faz uma separação. E assim nós temos a evidência do tempo, porque Ele chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E Ele diz, e foi tarde de manhã, o primeiro dia. E aqui, até no hebraico, está escrito como tempo, um dia. Podem falar que foram milhares e milhares e bilhões de anos que podem ter sido. Não, o Senhor diz um dia. E Ele criou o tempo para que nós pudéssemos contar. E Ele ordena para que a gente possa contar o tempo. Então, Ele criou o tempo. E nós vemos então que no primeiro dia, nós vemos que Deus estava lá, o Senhor Jesus Cristo estava lá e o seu Santo Espírito estavam lá. E nós lemos em Romanos, lembra que nós pegamos o livro de Romanos e lemos que o Senhor faz essa declaração a todos os homens, pelo tudo que Ele criou. Que Ele é um Deus eterno. Olha, no primeiro dia, na primeira ação, nós vemos o tempo. Então, como Romanos, Paulo está completamente certo. Ele diz, nós vemos o eterno poder. São coisas invisíveis, Paulo falou, olha, são coisas invisíveis. Vocês não estão assim, mas são claras na criação. Eterno poder de Deus. Ele criou o vento, ele não é o vento, ele não é um elemento, ele é uma pessoa, mas ele criou todos os elementos. O Senhor está em todos os lugares, não existe um lugar que Deus não habite. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, presente em todos os lugares. Não é só, ali um comunicador, um anjo fala para ele, olha ali em tal lugar está acontecendo isso. O Senhor está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, né? Todos. Então, nós lemos que no segundo dia, como nós seguimos, que nós vamos ficar nesses 2 dias. O que foi feito no segundo dia? Quem lembra? O Senhor, Ele... Pode falar. Exato. Ele fez a separação das águas, entre águas e águas. As águas do firmamento. E nós vemos isso. Nós vemos quem tem o poder de separar águas, colocar em cima, embaixo, colocar movimento nas águas, tanto no mar, como nas nuvens, como no firmamento. Como alguém pode fazer isso? Ele está mostrando ainda o seu poder. E nós vemos que um dos elementos é a água, um elemento importante para a vida e para a pureza, a limpeza, a purificação. Que Ele é um Deus santo, santo e santo. E Ele seguiu criando as outras coisas, como vocês vão estudar nas próximas séries. Nós vemos que Deus colocou as coisas e todas elas estão sujeitas a Ele. O sol desobedeceu a Deus quando Ele criou? A luz deixou de ser luz quando Ele a criou? As coisas estão sujeitas. E isso mostra também que Ele é um Deus, que Ele é pessoal, Ele pensa, Ele tem vontade, Ele tem planejamento, Ele tem poder, Ele fala e Ele age. E Ele também mostra a sua vontade porque Ele que quis mostrar tudo isso. E Ele não precisa de tudo isso. Ele não precisa de nada disso. Mas Ele quis. Ele quer revelar quem Ele é. E para quem Ele criou? Por que Ele criou tudo isso? Para quem? Para louvor da sua glória. Para que através de nossas vidas nós possamos nos alegrar e falar, nossa, que alegria, Ele criou isso e eu fui criado para louvá-lo. Para se alegrar com algo grandioso, firme, verdadeiro, de toda pureza, de toda grandiosidade, que é Ele. Não é a sua criação, é Ele. Tudo isso para fazer com que a gente se alegre
com a pessoa dele, para que louvemos junto com a sua criação, com os anjos. Louvemos a Ele. Ele é digno de todo louvor. Nós nascemos com um coração que a gente olha e fala, mas fazer isso, se alegrar por isso? Tão terrível. Como não nos alegrar? Dono da minha vida, de cada fio de cabelo, de toda a existência, de toda a geração que passou nessa terra, de toda a existência fora da terra em perfeição. Tudo tão organizado que como Ele criou nos ajuda como viver. Os homens estão vivendo, planejando, criando, entre aspas, manufaturando, mexendo nas coisas, porque existe a lei na criação. Quantas coisas nós vemos que Ele nos deixou para que vivêssemos e tivéssemos tantas e tantas provas da sua bondade. Ele é todo poderoso e Ele conhece todas as coisas. E as pessoas podem falar para você, você crê então que Deus criou todas as coisas pela sua palavra? A gente pode dizer, criou do nada, né? Como eles falam, isso é um absurdo. Criou de tudo. Criou aquele que é tudo. Ele não tinha como não ter, né, criado, porque Ele é tudo. Ele é Deus. Ele nunca nasceu, então Ele, sim, único que poderia criar. Olha que firmeza! E se alguém falar para você acredita nisso? Tantos estudos aí, tantos loucos dizendo loucuras. O Senhor diz que nós chamamos o que é bom de mal e mal de bem, não se esqueçam disso. E nós podemos ver na criação, como Romanos diz para nós, se você está vendo tudo isso, é para que você não tenha desculpas de acreditar. Não deixem se enganar com toda essa mentira. Pode perguntar. E nós vemos que em Romanos, Paulo diz assim, é do céu que vem toda a ira de Deus. É das mãos de quem? Do Criador. Não creiam nas mentiras, porque a ira vem da mesma mão que criou. Do julgamento, Ele é justo. E Ele que deve julgar todas as coisas. Se são ruins ou se não. E Ele mostrou ali, em toda a criação, a sua eternidade e o divino, e a sua divindade também, além do eterno por dele. Que Ele é Pai, que Deus Pai estava lá, que Deus Filho estava lá e o seu Espírito também. E tudo que Ele fez foi com grande amor, com imenso amor. Sendo paciente em todo o tempo, se possamos assim dizer, conosco. Porque todos os homens que nasceram aqui nessa terra não entenderam, não o buscaram. E Ele veio. Assim como Ele veio na criação, é Ele que vem também em meu coração. E o mesmo Deus que tem poder de criar a luz, tem poder de criar a luz e separar as trevas no nosso coração. Nos dar um novo coração. É o mesmo Deus. E a vontade dEle é exatamente por isso. Para que mude. Que a gente venha a ser transformado e possa conhecê-lo e não somente mais ou menos conhecer a Deus, mas conhecer dentro da gente um Deus tão poderoso como esse, o seu Espírito habitando dentro de nós, tendo essa alegria verdadeira que os anjos vendo todo o seu poder e a gente tendo essa mesma alegria de vermos Ele. O quanto Ele ama um pecador arrependido. Tantas falhas, tantas falhas, tantas falhas. E Ele ainda nos ajuda, nos perdoa, nos transforma. E não somente isso, Ele quer nos levar para um lugar onde nunca mais haverá falha da nossa parte. E haverá uma alegria perfeita. Uma alegria perfeita. Sermos sujeitos a Ele.
Todas as coisas obedecem ao Senhor. Você tem que se perguntar, será que meu coração deseja obedecer ao Senhor? Será que eu vejo as trevas que habitam dentro de mim? Será que eu vejo que o Senhor está apartado de mim? Que Ele faz separação das trevas? É Ele quem faz. Será que Deus é realmente poderoso para mim? Ou eu prefiro acreditar na ciência, na internet, nos grandes estudiosos que vão morrer e vão estar diante de Deus? Todos os cientistas. E o que eles vão responder a Deus? Vão dizer, Senhor, vou fazer um cálculo aqui e provar a teoria da, sei lá o que chega não sei onde. É assim? Deus vai falar, eu te mostrei em coisas simples. Todos os dias, em cada momento eu te mostrei que eu sou Deus. E você quis esconder a verdade para promover a mentira, como Romanos diz. E você é indesculpável. Não tem como você pedir desculpa agora. Agora é o momento da gente pedir desculpas, pedir perdão a Deus, porque a gente não crê que Ele é Criador, que Ele é dono dessa vida, dono desse coração, dono dessa mente, e que Ele merece a minha alegria a Ele, e que meu coração deseje mais do que tudo a Ele, e que eu queira conhecer mais do que tudo a Ele, e que um dia eu passei nessa terra que Ele criou, mas o meu coração deseja morar com Ele. Olha que lindo! No princípio era Deus, que no nosso novo princípio seja Ele também, seja Cristo. Possamos hoje pedir perdão para esse novo começo, para que não seja o fim, que é o castigo eterno. Que possamos orar e pedir, e que a voz que criou todas as coisas seja a mesma voz que me faça pedir perdão.